A gente sempre sabe, né, Gustavo, já debatemos isso, e é tão importante, né, esse aspecto. Muitas vezes o pessoal fala, rumo ao 100, a gente está 100 sacos, é realmente aonde nós devemos chegar, né, é a grande meta. Mas esse caminho que leva aí, tendo pequenos ou grandes ajustes na propriedade, fazem muita diferença ao final. E aí a gente vai contar com a tua experiência para a gente trazer para o produtor nesse momento como que ele realmente pode estar fazendo já nessa safra algumas alterações e o que são um papel importante aí da pesquisa, da consultoria, da assistência técnica, né, e da informação, principalmente para o produtor. E olhando para o arquitetando plantas, né, Gustavo, plantas de alta performance, como que a gente vai construir produtividade, como que a gente vai construir plantas de alta performance, nesses 15 anos, assim, qual é o seu conceito realmente de arquitetar plantas? Como na prática a gente pode trazer isso para o nosso produtor e para a área técnica que nos ouve, né? Excelente pergunta, Felipe, porque a gente tem visto, né, muitos profissionais até falando hoje sobre arquitetura de plantas e muitas vezes pensando que é só uma questão de construção da planta e redução do porte. Na verdade, nós temos que pensar a arquitetura sobre o ponto de vista de produtividade, de produção, principalmente olhando a capacidade que a planta tem de produção de grãos no terço bacheiro da planta. E quando nós temos aí dois grandes problemas dentro da nossa cultura da soja, que é o acamamento e principalmente a canela da soja, né, a falta de vagem no terço inferior, a gente vai ver que nós temos vários fatores que levam a isso. Mas o principal é a falta de luz chegando no bacheiro. Então, quando a gente fala em arquitetura de plantas, quer dizer o seguinte, que a partir desses cultivares que nós temos mais modernos, com a folha mais estreita, ângulo de 45 graus do pecíolo, a formação de maior quantidade de vagens e, principalmente, tendo uma capacidade de formação de grãos, nós precisamos que essa luz chegue uma maior quantidade possível nessas folhas do bacheiro. E quando nós falamos essa questão toda, a gente vê que nós sofremos não uma mudança somente da genética da soja nesses últimos anos, mas nós tivemos uma mudança também do equilíbrio da fertilidade do solo, uma mudança na adubação, uma mudança no manejo da cultura, e isso tudo faz com que a gente precise observar algumas questões hoje, né? E dentre essas questões todas está principalmente a questão da formação dessa estrutura toda de ramificações. Antigamente, quando você escutava um professor de fisiologia falando, ele dizia que, obviamente, ele falava que era importante, que era quanto mais vagens, maior o potencial produtivo. Só que tinha um erro muito grande de avaliação, que quando ele falava quanto maior a quantidade de vagens, ele falava que quanto mais ramificações a planta tivesse, maior seria a produção. E hoje a gente sabe que não é isso, né? E nesses 15 anos que eu estou falando, né, são os 15 anos que a gente começou a ter um teto produtivo mais alto, lá por 2010, nós saímos dos 60 sacos por hectare e fomos para os 80 sacos por hectare na nossa área, e a gente começou a sentir, opa, nós temos alguma coisa de mudança aqui muito forte. E quando que a gente, nesses 15 anos, uma das coisas que a gente observou é que os cultivares com menos ramificação e população mais adequada estavam produzindo mais. Bem diferente do que muitas vezes os professores de fisiologia estavam falando, que era quanto mais ramificação, melhor. Quem que veio depois a comprovar isso, que a gente já comentava isso lá atrás, para os dias atuais? O SESB. O SESB pode ser um concurso de produtividade, um concurso de Miss, onde tudo que tem de melhor vai estar lá, mas a gente pode concluir, né, nesses últimos anos, os campeões do SESB, os cultivares campeões do SESB, não só nacional como regionais, vai ter uma característica importante. Qual a principal característica em comum? A baixa ramificação dessas plantas. Então, essa característica que nós temos de cultivares teto produtivo alto, com baixa ramificação, foi adequada porque nós estávamos perdendo muita produtividade pelo excesso de viçamento da planta. Então, a planta viçava demais, crescia demais, esse entrenó comprido, fazendo com que a planta, então, não recebesse no terço inferior luz. Não tendo luz, jogava fora, então, a sua vagem. Então, a partir dessas observações que a gente teve, e os cultivares com menos ramificação nos trazendo um teto produtivo mais alto, a gente começou um trabalho muito interessante. Inclusive, em 2010, nós começamos com o nosso ATS Soja, Ajuste Tecnológico da Semeadura de Soja. Nós, durante 4 anos, nós chegamos a ter 12 áreas no Rio Grande do Sul, com 6 épocas diferentes de semeadura, com 4 populações
3 espaçamentos, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre isso. E durante esse período, a gente observou muito essa questão da formação da planta. Nós tivemos anos muito ruins de produtividade, como foi 2012, né, uma seca violenta, mas também tivemos anos muito bons, né, 2013, próprio 2014. E uma das coisas que a gente observou é que lá atrás, quando nós tínhamos um teto de produtividade, porque dependia 100% do clima. A partir de como a gente começou a olhar a planta sobre o aspecto de formação dela, a gente reduziu o risco clima. É óbvio que o clima ainda é definitivo em termos de potencial produtivo, né? Como nós falamos antes, né, Felipe? Nesses últimos 6 anos, o Rio Grande do Sul teve pelo menos 4 secas violentas. Algumas regiões foram até 5, né? Coisa que nunca tinha sido visto na história do Rio Grande do Sul.